adicionais. Então essa é uma visão geral. Lembra o que eu falei para vocês? Remuneração é vencimento mais vantagem pecuniária. Então nós vamos trabalhar com as vantagens pecuniárias. Só que aqui na remuneração envolve o quê? Vantagem pecuniária permanente. Nem todas as vantagens pecuniárias são permanentes. A exemplo das indenizações. Ok? Nas indenizações nós não temos uma vantagem pecuniária permanente. Mas vamos fazer essa visão do tema vantagens pecuniárias. Primeiro uma visão geral, essas são as vantagens pecuniárias, e agora vamos trabalhar com cada uma delas. Primeiro, meus caros, quando eu falo em indenizações, eu falo do quê? Eu falo da administração ressarcindo um gasto do servidor. Então o servidor teve um gasto, a administração, quando vai ressarcir esse gasto do servidor, isso se chama indenização. É assim na nossa vida em sociedade, não é só para o servidor. Nós particulares, quando sofremos um dano moral, um dano patrimonial, a gente não entra com uma ação de ressarcimento, que é uma ação indenizatória? Indenização visa sempre isso, ressarcir os gastos de alguém. No âmbito da administração pública, indenização visa ressarcir um gasto do servidor. Querem ver? Quando eu falo em ajuda de custo. Então, a primeira indenização que nós vamos falar é da ajuda de custo. A ajuda de custo, meus caros, ela visa ressarcir os gastos que o servidor teve com a mudança em caráter permanente dele e de sua família. Ok? Ajuda de custo, a administração visa ressarcir os gastos que o servidor teve com a mudança permanente dele e de sua família, com a mudança permanente que teve os gastos, com a mudança permanente dele e de sua família, para desempenhar suas atividades em outra localidade. Então a administração visa ressarcir os gastos que o servidor teve com a mudança em caráter permanente dele e de sua família para desempenhar suas atividades em outra localidade. Quando esse servidor vai desempenhar suas atividades em outra localidade, lembram da remoção? A administração remove o servidor a bem do interesse público de um município para outro. Ele vai ter gastos com mudança, certo? Mudança dele e da família. Se for uma dessas esposas que adoram sapatos, como é o caso da minha, vai umas 4 malas só de sapato. Aliás, lá na minha sapateira, Priscila, tem, sei lá, uns 10 vãos, né? Metade de um é meu. Tá o meu sapato preto, marrom e o tênis, ponto. 9,5 é da minha esposa, ok? Imaginem só, se ele tem a situação como a minha. Só de sapato vai umas 4 malas. Não tem como. Então, meus caros, quando eu falo em ajuda de custo, ressarcimento dos gastos do servidor, em razão de mudança em caráter permanente, gastos dele e da família dele. Outro caso de indenização, as famosas diárias. Nas diárias, o que a administração visa ressarcir? A administração visa ressarcir os gastos do servidor com alimentação, hospedagem e locomoção. A administração visa ressarcir os gastos do servidor com alimentação, hospedagem e locomoção, em razão de deslocamento transitório, visa ressarcir os gastos do servidor com alimentação, hospedagem e locomoção, em razão do deslocamento transitório, para prestar uma atividade administrativa. Para prestar uma atividade administrativa em outra sede. Então, o servidor, para prestar uma atividade administrativa em outra sede,
para compensar os gastos com esse deslocamento transitório, gastos com hospedagem, com alimentação, com locomoção, ele recebe diárias, ok? Para isso que servem as diárias, para compensar, para ressarcir um gasto que teve em razão de deslocamento transitório. E aí eu conto para vocês um caso verídico. Um grande amigo, hoje procurador federal, ele estudou e trabalhou a faculdade inteira, juntou um dinheiro porque ele sabia, vou prestar concurso público e a partir do momento em que eu me formar, eu vou me dedicar única e exclusivamente ao concurso público. E aí ele juntou um dinheiro e ficou um ano trabalhando. Um ano estudando, melhor dizendo, sem trabalhar. Juntou dinheiro e ficou um ano estudando sem trabalhar. Chegou no final do ano, meus caros, já não tinha nem mais dinheiro, não tinha mais nada, né? Precisava passar de qualquer jeito. Passou no concurso da Procuradoria Federal. Ele não tinha dinheiro nem para comprar o terno para tomar posse. Ele foi com o diário oficial no banco, gerente, olha, eu já fui nomeado. Lembram da história da nomeação? Fui nomeado, eu tenho direito à posse, eu vou receber tanto. Me empresta o dinheiro do terno, pelo amor de Deus. E aí, o gerente já o conhecia, acreditou naquele diário oficial, no ato de nomeação dele, e foi beneficiado por um empréstimo, foi para Brasília, ficou 2 semanas no curso de formação. Recebeu diárias em razão do curso de formação, deslocamento transitório. Meus caros, ele recebeu um valor de diária compatível com o cargo dele, um procurador federal. Podia ficar num hotel bom, ok? Podia comer bem e se deslocar de táxi. Ele ficou numa espelunca para economizar, que ele estava quebrado. A espelunca era tão ruim que já estava incluído o almoço, o jantar. Começou a aparecer espinha azul nele durante aquela semana, de tão ruim que era a comida. E mais, ele se deslocava a pé. Ele não se deslocava de carro naquele calorzão de Brasília. Mas ele ficava tranquilo, não tinha água quente, mas era muito calor em Brasília, na pensãozinha que ele ficou. E ele economizou a grana e embolsou aquela grana. Mas tudo isso para falar o quê? Diária é para compensar, ou as diárias servem para ressarcir o servidor com gastos em razão de deslocamentos transitórios, ok? Claro, se você não gasta, você tem que devolver, ok? Isso não tenho dúvida. E a dúvida interessante é, qual o prazo para devolver o valor que você não gastou das diárias? Se você não gasta, o que eu digo, se você fica menos tempo, que nem ele não gastou e embolsou, mas ele recebeu um dinheiro compatível com aquilo que ele ia ficar, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Se você volta antes, você tem que devolver as diárias, certo? Que você recebeu a mais. Qual o prazo para devolver essas diárias? Prazo de 5 dias para restituir as diárias, ok? Se você volta antes, ou se você não se afasta, você tem que devolver as diárias no prazo de 5 dias. Se você não se desloca ou volta antes, tem que devolver as diárias em 5 dias. Então não gastem, né? Porque tem que devolver em 5 dias. Não dá para esperar. Você pode esperar o próximo mês? Não, meu caro. Você tem que devolver em 5 dias. Tudo bem? Maravilha. Outro exemplo de indenização é a indenização de transporte. Indenização de transporte. Na indenização de transporte, o que nós temos? Nós temos a administração ressarcindo os gastos que o servidor tem por utilizar meio de transporte próprio para desempenhar a atividade administrativa. Então, indenização de transporte, a administração visa ressarcir os gastos que o servidor público tem por utilizar meio de transporte próprio no desempenho da atividade administrativa. Então, se o servidor utiliza meio de transporte próprio
para o desempenho da atividade administrativa, ele usa o carro dele para trabalho. Não é para ir ao trabalho, hein? Olha, minha esposa vai ao trabalho de carro. Ela não recebe indenização de transporte. Não. A questão aqui é o quê? Usa o carro para o trabalho. Para trabalhar. Vou dar um exemplo para vocês, mais uma vez, da Procuradoria Federal. Que minha esposa é procuradora federal, eu sei alguns casos de lá. Minha esposa é procuradora federal na FUNASA, Fundação Nacional da Saúde. Ela não tem que ir ao fórum, porque ela só faz a parte consultiva, só dá parecer. Procurador federal que atua no INSS tem que ir ao fórum para tomar ciência pessoal dos processos. A Fazenda é intimada pessoalmente. Então, o procurador federal toma ciência de cada intimação, de cada processo. Ele geralmente usa o quê? O carro próprio para fazer isso. Ele ganha uma indenização de transporte. Ele ganha uma remuneração a mais do que minha esposa, porque essa remuneração visa indenizá-lo, visa ressarcir os gastos pela utilização de meio próprio de transporte. Tudo bem? E uma última indenização que nós vamos trabalhar aqui é o auxílio moradia. Auxílio moradia. Auxílio moradia, meus caros, que visa compensar as despesas com hospedagem em hotel ou aluguel de moradia. Visa compensar as despesas com hospedagem em hotel ou aluguel de moradia. Ô, Fabrício, que legal. Então, quer dizer, se eu passar em outro lugar, que é fora da minha casa, eu vou ter direito ao auxílio moradia, que é exatamente esse auxílio para ressarcir, que é exatamente esse auxílio para indenizar aquele que usa um hotel, que gasta dinheiro com hotel para trabalhar, que gasta dinheiro com aluguel para trabalhar. Eu vou ter direito a isso? Meus caros, se você é um ser humano mortal, você não tem direito. Isso aqui não é para qualquer servidor público, ok? Isso aqui é para alguns servidores do tipo ministro de Estado ou equivalente, ok? Ministro de Estado ou equivalente. O advogado-geral da União é equivalente a ministro de Estado. O presidente do Banco Central é equivalente a ministro do Estado. Quem mais? Também tem direito cargos de natureza especial. Então, ministro de Estado ou equivalente, cargos de natureza especial, cargo em comissão ou função de confiança, DAS, níveis 4, 5 e 6. Cargo em comissão ou função de confiança, DAS, níveis 4, 5 e 6. DAS é uma gratificação de direção e assessoramento superior. Ok? DAS, gratificação de direção e assessoramento superior. Quem recebe esse tipo de gratificação, cargo em comissão, função de confiança, que tem esse DAS, que é o quê? Gratificação de direção e assessoramento superior, níveis 4, 5, 6, são os maiores níveis, vai de 1 a 6, tem direito ao auxílio moradia. Tudo bem? Só então os imortais. A amiga da Priscila, que é DAS 1, não tem direito ao auxílio moradia, ok? Se é do âmbito federal, pelo menos, ela não tem direito ao auxílio moradia. Ah, mas ela ganha, Fabrício. Aí eu já não posso falar mais nada, eu me limito a parar aqui, ok? Que é até aqui que o examinador pode perguntar. E eu sugiro que vocês deem uma lida no artigo 60B da Lei 8.112/90. Porque o artigo 60B da Lei 8.112/90 traz algumas hipóteses para legitimar, alguns requisitos para legitimar
o recebimento do auxílio moradia. Ou seja, não pode existir imóvel funcional disponível para o uso do servidor. Porque lá em Brasília tem muito imóvel funcional. Tem prédios, apartamentos da União à disposição de deputados, senadores, ministros, ok? Cargos em comissão como esse que eu falei para vocês. Se não tiver imóvel funcional disponível, aí sim você vai para um hotel, você aluga uma casa, ali na beira do... Tem um lago lá em Brasília, como é que chama ali aquele bairro? Paranoá? Nossa, é de lá? Você conhece lá? Nossa, que maravilha! As casas ali maravilhosas, várias embaixadas ali na região. Tem um barzinho muito bom à beira ali do lago. Nossa, ali é muito bom, ok? Se existe imóvel funcional, não dá para desfrutar disso. Outro requisito: se o cônjuge, companheiro do servidor, ocupar imóvel funcional, também não pode se valer do auxílio moradia. Só pode se valer se o cônjuge ou companheiro não ocupar imóvel funcional. Então, no artigo 60b, nós temos alguns requisitos para conseguir o auxílio moradia. Se descer um pouco, Priscila, 60C da Lei 8.112/90, fala o seguinte, exatamente, tem redação nova, por isso que está tudo riscado aí. Olha o 60C. O auxílio moradia não será concedido por prazo superior a 8 anos, dentro de cada período de 12 anos. Isso é importante porque é lei nova, olha, lei do final de 2008. Antes falava, não tem direito a receber 5 anos, tem direito a receber até 5 em cada período de 8. Olha como é agora. Tem direito a receber auxílio moradia por prazo de até 8 anos, dentro do período de 12 anos, ok? Então a situação vem melhorando para quem recebe auxílio moradia. Olha o percentual, 60D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado, ok? Olhem só, em 1/4, né? 1/4 da remuneração de auxílio moradia. Vamos supor, o rapaz recebe R$10.000. 2.500 pode gastar em auxílio moradia. Lá em Brasília, 2.500 você não aluga um flat. Não, acabei de falar com um professor amigo meu. Ele gasta R$3.000 por mês, flatzinho lá em Brasília. Então, meus caros, o custo de vida lá é tão caro como São Paulo, ou mais, né? Ou mais caro do que São Paulo. Bom, falamos aí, voltando para mim e para a Lousa, nós falamos aqui do quê? Nós falamos das indenizações. Ressarcimento do servidor, mudança permanente e ajuda de custo. Deslocamento temporário de áreas. Indenização de transporte, servidor utiliza carro próprio para o trabalho, para desempenhar atividade administrativa. E auxílio moradia, ressarcir gastos com hospedagem, em hotel e aluguel de moradia, nas hipóteses que nós trabalhamos. Cargo em comissão, função de confiança, DAS, níveis 4, 5, 6, e também ministro de Estado equivalente, cargo de natureza especial. Falamos das primeiras vantagens, falamos das indenizações, ok? Vamos falar agora um pouco das gratificações. Vamos falar um pouco das gratificações. Primeira gratificação que nós vamos trabalhar é a gratificação pelo exercício de função de direção, pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Ok? Gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Qual que é a importância dessa gratificação, meus caros?
Vocês sabem, eu já comentei com vocês, cargo em comissão pode ser ocupado por aquele que prestou o concurso público ou não. É o que fala o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Se a Priscila for para a gente lá, Priscila, 37 da Constituição, inciso 5º, nós vamos ver a função de confiança, que é exclusiva de cargo efetivo, que é exclusiva de quem prestou concurso público, e o cargo em comissão num percentual mínimo previsto em lei para profissionais de carreira. Isso significa o quê? Significa que cargo em comissão pode ser aquele que prestou concurso público ou não. É isso que nós interpretamos no inciso 5º do artigo 37. Olhem lá. As funções de confiança exercidas exclusivamente por cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por profissionais de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Se a Constituição fala um mínimo de cargo em comissão, tem que ser de carreira, tem que ser que passou concurso. Significa que essa outra parte que não é o mínimo, que na prática é a maioria, é o cargo em comissão que não passou em concurso público. É, por exemplo, a amiga da Priscila, não é? A amiga da Priscila desempenha um cargo público que não é efetivo, é um cargo em comissão. A grande questão é, quando eu falo nessa gratificação pela função de direção, chefia e assessoramento. Quando eu falo nela, eu falo do servidor ocupante do cargo efetivo ou não? Porque ele é comissionado. E o 37, inciso 5º, fala lá. Comissão ou função de confiança é para quê? A parte final, Priscila. Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parte final da Constituição deixa bem claro. Eu quero saber o seguinte, essa gratificação aqui, que está na Lei 8.112/90, eu pago para aquele que é detentor de cargo efetivo, que prestou concurso público, o senhor e a senhora em breve, quando passarem no concurso, ou não? Ou eu estou falando de uma gratificação paga ao comissionado puro, que não prestou concurso público. Essa gratificação aqui é para o detentor de cargo efetivo, ok? A peculiaridade dessa gratificação é essa, é para o detentor de cargo efetivo, ok? Maravilha? Não é para o comissionado que não prestou concurso, é para aquele que prestou concurso público. Segunda gratificação que nós vamos estudar é a gratificação natalina. Gratificação natalina que corresponde a 1/12. Gratificação natalina que corresponde a 1/12 da remuneração do servidor. A 1/12 da remuneração do servidor e que deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Ok? Gratificação natalina, que representa 1/12 da remuneração do servidor e que deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Que deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano. Equivale a quê aqui, meus caros, na iniciativa privada? Equivale ao 13º salário, ok? Essa gratificação natalina equivale ao 13º aqui da iniciativa privada. Qual a peculiaridade que o examinador pode explorar com vocês? Pensem comigo na seguinte situação. Servidor sindicalizado, lutou a vida inteira para o aumento da remuneração da classe dele. A vida inteira. Por um motivo ou por outro, ele foi exonerado em julho. Em outubro veio o aumento de 500% no salário. Pergunta que eu faço. Esse aí vai se dar bem ou vai se dar mal na gratificação natalina proporcional? Porque por mais que a pessoa é exonerada no meio do ano, ou no começo, ou no fim,
Ela tem direito à gratificação natalina, certo? Porém, ela tem direito a uma gratificação proporcional ao tempo que trabalhou. Então, que ela tem direito, foi exonerada em agosto, que ela tem direito à gratificação natalina, eu não tenho dúvidas. A pergunta é, essa gratificação natalina será paga com base na remuneração, no salário de dezembro, que já vem com aumento de 500%, ou vai ser paga com base no mês da exoneração? Meus caros, infelizmente para este servidor, a remuneração será paga, a gratificação natalina será paga com base no mês da exoneração, ok? Então o que eu falei para vocês? Servidor exonerado no meio do caminho tem direito à gratificação natalina? Sim, tem direito a uma gratificação proporcional ao tempo trabalhado. Mas essa gratificação será calculada com base no mês da exoneração, ok? Essa gratificação será calculada com base no mês da exoneração. Mais uma gratificação. E aí a gente fecha esse tópico de gratificações. É a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Ou seja, quando eu falo em gratificação por encargo de curso ou de concurso, eu falo de uma gratificação paga àquele servidor que participa de curso de formação, que participa de banca examinadora de concurso público ou de vestibular. Ok? Em resumo, é isso. Quando eu falo em gratificação por encargo de curso ou concurso, eu tenho que lembrar disso. Gratificação paga para aquele servidor que participa como instrutor em curso de formação. Então ele dá aula no curso de formação, ele é um instrutor do curso de formação da carreira dele. Tem direito à gratificação por encargo de curso ou concurso. Também tem direito a essa gratificação se o servidor participa de banca de concurso público ou de vestibular. Nessas hipóteses, nós temos a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso, então, para aquele que trabalha como instrutor em curso de formação, muito comum na Polícia Federal isso. Delegados da Polícia Federal dão aulas para os futuros agentes, para os futuros delegados, são instrutores em curso de formação, ou o servidor que participa de banca examinadora, a ESAF, né, mais precisamente, que cuida do Ministério da Fazenda, com certeza deve estar lá no seu corpo de banca examinadora servidores do Ministério da Fazenda. Esses terão direito à gratificação por encargo de curso ou concurso. Fechamos gratificações. Vamos falar dos adicionais e com eles encerraremos a questão das vantagens pecuniárias. Adicionais é o que nós vamos trabalhar agora. Adicionais. O que é importante falar sobre os adicionais? Primeiro adicional que nós vamos trabalhar: insalubridade, periculosidade, e atividade penosa. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de atividade penosa. O que é importante saber sobre esse tema, meus caros? Pensem comigo da seguinte forma.
eu tenho a insalubridade quando? Quando a atividade é nociva à saúde do servidor. Isso mesmo. Atividade nociva